Bem-vindos ao Pé na Areia. Hoje estamos no quarto episódio da terceira temporada e vamos estar à conversa com um atleta português que, para além de jogar mais uma temporada na Casa Benfica de Viseu, vai também disputar as provas de Espanha. Vai aqui para o país vizinho disputar o Campeonato Espanhol e a Taça de Espanha, muito possivelmente. Sem mais demoras, chamo ao palco, chamo ao nosso Pé na Areia, ao nosso Areal Vasco Saraiva, jogador e capitão da equipa da Casa Benfica de Viseu. Olá Vasco, espero que esteja tudo bem contigo. Vamos então começar a nossa conversa, nosso Pé na Areia. E para começar, começo por perguntar como é que está a tua recuperação, visto que tiveste uma lesão grave que te impediu de dar o teu melhor na época passada. Olha, Diogo, antes de mais é um gosto e um prazer enorme estar aqui contigo. Eu tenho dito sempre que não há futebol de praia sem o Diogo, porque é o Diogo que é a nossa voz e a nossa força de expressão. E então agradecer-te muito por isso, ainda mais pelo convite, e repetir que é um gosto enorme estar aqui contigo. Respondendo então, se calhar, à tua primeira questão. Foi uma época muito complicada, tive uma lesão grave, no sentido em que não me permitiu explorar o máximo das minhas capacidades. Ainda para mais foi mais inglória ainda, porque ela apareceu mesmo no momento final da minha preparação para o campeonato, porque eu no ano passado decidi mesmo não jogar o futebol de 11 para estar 100% o ano inteiro dedicado ao futebol de praia, e assim foi. Estive praticamente não parei, porque nós tivemos o campeonato de Sardenha em setembro, continuei a treinar para o campeonato internacional em Múrcia em dezembro e continuei sempre a treinar, e até que em março, muito provavelmente também devido às cargas altas e intensidade se calhar demasiado elevada que coloquei, acabei por desenvolver uma pubalgia, que é uma lesão silenciosa que não nos proíbe a 100% de praticar a modalidade, mas se nós não paramos, ela vai intensificar e vai chegar a um ponto que é impossível praticar a modalidade. E eu lembro-me que fiz tudo o meu alcance para preparar uma época top. Fui na altura, cheguei a treinar várias vezes com o pessoal da Caparica em Lisboa e lá várias vezes, a quem mando um abraço. Mando um abraço também ao Pedro Mano e ao Chico, cheguei a ir ter com eles várias vezes à Mialhada para treinar com eles, também algumas vezes no Porto, sempre em Viseu, e foi mesmo muito inglório e muito desmotivante fazer toda essa preparação bem e depois chegar ali, efetivamente, à hora H, ao campeonato propriamente dito, com uma lesão péssima, com bastantes dores. E assim foi. Agora parei, tive mesmo que parar. Tenho estado um bocadinho focado nessa recuperação, e vamos ver como é que corre este ano. Espero estar neste momento o mais perto possível dos 100%. E vamos ver. Eu acho que vai correr bem, porque já estou numa fase final da minha recuperação. E eu acho que vai correr tudo bem finalmente este ano. Sim, vai correr, vamos torcer por isso e vais ver que vai correr. Pronto, como eu disse no início, vais também disputar o Campeonato Espanhol. Qual é a equipa que vais defender e o que é que te levou a aceitar esse desafio? Muito bem, olha, eu se calhar começo com um agradecimento muito grande à minha equipa dos dois últimos anos, ao Barreada, de Cádiz. Gostei muito e criei ali uma família e uns amigos para a vida. Havia a possibilidade até de continuar, mas entretanto houve aqui uma proposta muito benéfica, por parte do El Viso, uma equipa de Córdoba, que o ano passado conseguiu qualificar-se para a fase de subida, apuramento de campeão, da Liga Espanhola, da segunda Liga Espanhola, neste caso. Houve uma conversa ou outra o ano passado, mas como eu já tinha dado a minha palavra, o Barreada, segui com o Barreada. Este ano as coisas mudaram um bocadinho, porque eles voltaram a entrar em contacto comigo, apresentaram-me um projeto. É um projeto claramente de subida, com jogadores muito bons, é um projeto que consegue aliar juventude com muita qualidade. Muitos miúdos que lá estão são dos sub-21 de Espanha, da seleção nacional. Temos também muita experiência com jogadores que também já estiveram nessa mesma seleção, e então, se calhar, nestes últimos anos que eu tenho estado a jogar em Espanha,
é o projeto em que eu coloco mais ambição, não havendo desprimor de todos os outros, que houve também muita ambição, mas este ano os objetivos são muito grandes e muito importantes e espero então fazer uma boa campanha e ajudar a equipa a cumprir todos os objetivos, que é ser campeão. Claro. Penso que esta vai ser a tua terceira temporada no Campeonato Espanhol. O que é que te leva a aceitar os desafios e o desafio, neste caso, de competir neste campeonato, neste país? O que é positivo para a tua carreira? Muito bem, Diogo, é a quarta, vai ser a quarta. Eu fiz Marta. três, tens razão, esta será a quarta. Eu comecei com os Alcáceres de Múrcia e comecei, isto foi uma brincadeira na altura, porque eu tinha começado a jogar futebol de praia há cerca de um ano, apenas na casa do Benfica, em Viseu, e fomos jogar o torneio de Alicante em maio, o primeiro jogo correu bastante bem, e no final do jogo, eu lembro perfeitamente, no final do primeiro jogo, que foi contra o Benidorm, ir descansar um bocadinho para a praia com dois amigos meus, com o Roger e com o Henrique, que na altura estavam comigo na casa do Benfica, o Roger ainda está, e lembro-me de estarmos a descansar e de repente aproximarem-se duas pessoas assim de negro, com os óculos escuros, e nós começamos a pensar, epá, o que é que nós fizemos de errado, que isto é uma situação um bocadinho estranha, e de repente perguntaram-me, olha Vasco, queres vir jogar o Campeonato de Espanha? Estivemos aqui a ver o teu jogo, estamos aqui a fazer umas contratações para uma equipa, e eu, Campeonato de Espanha, mas como é que isso funciona? Olha, é daqui a 3 semanas, daqui a 3 semanas tens que estar aqui. E eu, pois, tenho que pensar, não sei, vamos falar, tenho muito interesse, claro. E pronto, e foi a partir daí, foi tudo muito rápido, foi uma brincadeira. E, portanto, isto começou em 2022, vou agora para o quarto ano. E respondendo à tua pergunta, o desafio em Espanha tem sido muito bom, porque eles levam mesmo muito a sério o campeonato espanhol, não só a primeira, como a segunda, como têm camadas jovens, apostam bastante na modalidade, as condições que dão aos atletas, as transmissões, já chegaram a haver jogos transmitidos também em direto na televisão, e lá uma pessoa sente-se realmente um verdadeiro profissional. E espero que Portugal também comece a seguir essas pisadas, porque Portugal tem uma qualidade imensa, imensa, e espero que acompanhe também todo o desenvolvimento da modalidade que Espanha tem tido nestes últimos anos. Falaste em Portugal e, sobre em Portugal, tu vais continuar este ano a disputar o Campeonato Nacional pela Casa Benfica de Viseu. Como é que vai ser a tua logística esta temporada entre Espanha e Portugal? É uma excelente pergunta, porque já sabemos, e tu sabes perfeitamente, que felizmente no futebol de praia o jogador não tem as pernas cortadas, ou seja, nós podemos jogar o campeonato espanhol, o campeonato italiano, o campeonato português. É também uma maneira de combater um pouco a sazonalidade que existe nesta modalidade, porque é uma modalidade com campeonatos ainda mais curtos relativamente ao futebol de 11. E então cabe de uma maneira muito transparente e muito sincera e frontal falar com os clubes antes de haver qualquer compromisso e dizer, ok, eu tenho o Campeonato de Portugal nestas datas, tenho o Campeonato Espanhol nestas datas, tenho o Campeonato Italiano nestas datas, e cabe de uma a priori estabelecer, não vou dizer prioridades, mas ir falando aos poucos com o clube, dizer que sei lá, nestas 3, 4 jornadas eu vou estar em Espanha, nas outras eu vou estar com vocês em Portugal, e é muito através da sinceridade e da frontalidade que esta modalidade prima, e é muito assim que nós vamos conseguindo conciliar as modalidades. Nós sabemos que em Portugal, neste caso, a segunda divisão é disputada com 14 jornadas, duas fases. Em Espanha, como é que é o formato da competição, neste caso do Campeonato Nacional? Ok, boa. Campeonato Nacional, nós temos jornadas intensivas, ou seja, muitas vezes começamos à quinta, ou à sexta, ao sábado e ao domingo. Temos depois, no outro fim de semana, a mesma coisa, jornadas intensivas com bastantes jogos. Depois, se for preciso, para 2, 3 semanas e regressa outra vez com 2, 3 semanas consecutivas, sempre com as jornadas intensivas. Em Portugal é um bocadinho ao contrário. Em Portugal temos o campeonato é mais longo e temos apenas uma jornada por fim de semana. Funciona um bocadinho, ou seja, em Espanha é mais intensivo, em Portugal é um campeonato mais longo, mais contínuo, mas apenas com um jogo por fim de semana, a maioria das vezes. Em termos competitivos, que diferença é que encontras entre Portugal e Espanha? É uma boa pergunta, é uma pergunta complicada. Como eu disse, e vou-me repetir um pouco, em Portugal há muita qualidade.
Há muita qualidade. Qualquer equipa tem imensa qualidade e não há jogos fáceis. No campeonato português, os jogos são sempre muito equilibrados. Em Espanha, há claramente equipas que apostam muito mesmo, que conseguem atrair imensos jogadores da seleção brasileira, da seleção portuguesa, da seleção espanhola, e depois há outras equipas que estão ainda nos primeiros passos. Ou seja, é natural no campeonato espanhol se calhar ver ainda alguma discrepância qualitativa, até porque há uma questão, no campeonato espanhol não há limitação de estrangeiros. Eu creio que este ano já vai haver, mas não tem havido até então. Ou seja, é mais fácil as equipas que têm mais orçamento ir buscar imensos jogadores portugueses, brasileiros, etc. E em Portugal já não. Em Portugal temos a limitação dos jogadores estrangeiros, o que permite também que o campeonato seja mais equitativo, de uma forma mais justa, e então explica também muitas vezes, portanto, o equilíbrio na qualidade das equipas. Digamos E que é um pouco por aí. Diz. a nível do jogo em si, em Espanha ainda se joga muito futebol praia pelo ar, muito no espetáculo, ou já é também tático e muito pensativo, como se acha em Portugal, um jogo mais tático, mais muito estudado. Sim, 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 sem dúvida, Diogo. É um jogo ainda com muita espetacularidade associada, mas sem dúvida que a componente tática e a futsalização do desporto tem sido cada vez mais uma realidade. E sim, em Espanha há muita tática também, muita preocupação em ocupação perfeita dos espaços, marcação, e cada vez mais notamos essa diferença Claro. no futebol de praia de uma vertente europeia, cada vez mais. Se calhar, se falarmos no futebol de praia numa vertente mais latina, da América do Sul, etc., ainda vemos, se calhar, mais a espetacularidade e não tanto a vertente tática como vemos em Portugal e em Espanha. Ok. E agora, para terminar este tema do Campeonato Espanhol, pensas em continuar neste tipo de temporada, ou seja, disputar o Campeonato Português, o Campeonato Espanhol, mais alguma época, ou já começas a também querer descansar ou minimizar os jogos? Não, não, Diogo. Para já, lá está, como temos ainda uma modalidade muito curta ao longo do ano, quantas mais competições, melhor. O ano passado houve a possibilidade também de ir jogar ao campeonato holandês, mas já foi muito perto da competição, já foi difícil estar a cancelar jogos em Portugal para Uhum. poder ir ao campeonato holandês e não consegui incluir o campeonato holandês também devido a essa palavra que já estava dada com a Casa do Benfica. Mas sim, sempre que houver a possibilidade de juntar mais campeonatos, mais ligas, cá estaremos para tentar da melhor forma gerir o calendário e organizá-lo de forma a estar o máximo possível em todas as equipas para ter o máximo de minutos e o máximo de horas da modalidade. E na realidade penso que também é a melhor forma de manter a forma do jogador português e de chegar ao pico numa seleção ou no próprio clube. Vasco, vamos agora voltar um tempo atrás e voltar ao início. Como é que começaste a jogar futebol play? Olha, o futebol de praia eu sempre acompanhei muito e isso também foi. Eu gostei muito do facto de acompanhar a seleção desde sempre. Ia com o meu pai a Portimão, ia com o meu pai à Figueira da Foz, era um miudito, e já havia o Madger, já havia o Belchior, já havia essa malta toda, e de repente ver-me ao lado deles a jogar é uma satisfação enorme. Não tem palavras porque eu sempre acompanhei e conheci os craques todos. Mas respondendo diretamente à tua questão, eu estive parado do futebol de 11 durante alguns anos, porque tive algumas lesões complicadas, e estive um pouco até desiludido com a modalidade, por causa toda essa circunstância a nível da saúde, que me impedia de fazer muitas coisas. E estive também fora em termos profissionais, a trabalhar em Madrid e em Lisboa, e isso afastou-me do futebol. Entretanto, veio a pandemia e veio o Covid, e eu soube do início de um projeto que foi a Casa do Benfica em Viseu, através do Nuno Cruz, a quem eu mando um grande abraço e agradeço tudo o que fez por mim, porque se não era ele, eu provavelmente não jogaria futebol de praia. Portanto, um abraço e um agradecimento grande para ele. Mas eu soube da abertura desse projeto, na altura, na pandemia,
e eu na pandemia regressei a Viseu porque não havia a obrigatoriedade de estar no escritório, na altura eu estava em Lisboa, e como sempre tive o bichinho da competitividade, para mim não era suficiente jogar com os amigos, porque tinha este bichinho da competitividade e do futebol federativo. Fui experimentar o futebol de praia. No início foi diferente, foi estranho habituar-me, mas passado 2 meses foi uma paixão que ela já existia de uma forma teórica por causa da minha paixão com a seleção, e entretanto essa paixão tornou-se prática, porque consegui também desempenhar no campo aquilo que eu tentava ver e tentava fazer na televisão, consegui depois mais tarde pôr em prática e é uma satisfação enorme. Eu estou Claro. completamente apaixonado por esta modalidade e digo de uma maneira com muito orgulho e muito, muito facilmente. Compreendo perfeitamente as suas palavras, digo o mesmo noutro aspecto, mas digo o mesmo como tu. Como é que é jogar num areal fora da praia, longe do litoral? Em Viseu temos a sorte de ter condições espetaculares. Eu posso te dizer que a nível nacional são raros os campos onde eu já entrei com a mesma qualidade do campo que nós temos em Viseu, porque é um campo que tem uma bancada já estruturalmente feita, em cimento. Temos luzes LED com todas as condições para ter jogos à noite, temos balneários, temos uma pousada da juventude que permite alojar equipas estrangeiras, temos duches, temos um campo de aquecimento de vôlei que podemos utilizar para não perder tempo e entrar logo direto em jogos quando acolhemos etapas em Viseu. E temos também, provavelmente vais focar esse ponto, não sei, temos também a Viseu Cup, que tem sido uma realidade. Tivemos a primeira edição o ano passado, vamos ter agora a segunda edição, que foi um êxito, e já temos imensas equipas a querer entrar, internacionais, e isso é a prova de que Viseu pode acolher uma modalidade que é instintivamente longe da praia. Ok. Eu comprovo porque felizmente ano passado estive a fazer a Visão Cup a transmitir os jogos em streaming, e comprovo que as condições são excelentes e certamente que mesmo no interior pode haver bom e espetacular futebol de praia. Falaste na Visão Cup, eh, quais são os motivos para a realização de mais uma edição da prova, o porquê de mais uma vez arrancarem a temporada com mais uma Visão Cup? Olha, Diogo, se calhar repeti um bocadinho as minhas palavras nesse sentido, porque nós começámos o ano passado porque queríamos dar andamento à nossa época desportiva, que tínhamos imensas expectativas por ela, então decidimos reunir ali um conjunto de equipas. No início foi uma brincadeira, mas depois começámos a ver que tínhamos ali muita capacidade de acolher um bom torneio, não só por causa do envolvimento da Câmara, que nos ajudou imenso, com tudo, também da tua parte, que ajudaste imenso na divulgação e fizeste uma transmissão em direto espetacular, nunca antes vista num torneio em Portugal, e obrigado por isso também. Um, e funcionou exatamente por causa desse êxito que nós tivemos o ano passado. Tivemos o Amarelho, que gostou imenso do torneio, veio até mais cedo para fazer alguns treinos com a equipa dele. Tivemos a equipa dos Alcáceres, onde eu joguei, também gostou imenso do torneio. Tivemos o Sótão com os Jordans e com os craques todos da seleção que gostaram também muito da nossa competição. E foi um êxito de tal forma que este ano vamos repetir também com muita ambição e esperemos que corra pelo melhor, da mesma maneira ou melhor do que o ano passado. Infelizmente, não vou ainda dar o meu contributo para estar tranquilo relativamente à minha lesão e 100% certo de que vai ser ultrapassada e não me vou precipitar, porque foi o que aconteceu também o ano passado, foi muita precipitação, quis sempre ajudar a equipa, coloquei sempre o coletivo à frente em vez do individual. Acho que também um capitão e um líder deve ter essa missão e essa visão, muitas vezes, em ver o futebol de uma forma coletiva, mesmo que se prejudique um pouco de forma individual. E com muita pena minha, não vou participar quase de certeza ainda nesta Viseu Cup, mas lá estarei a ajudar a equipa em tudo o que for necessário e a organização. Mas temos muita expectativa, mais uma vez, com a segunda edição da Viseu Cup. Falaste há pouco tempo que também jogaste futebol, e penso que ainda continuas. Como é que concilias o futebol com o futebol praia, na tua vida? Certo, é uma boa questão. Eu este ano voltei a jogar futebol de 11,
porque noto que o futebol de praia ainda está muito parado durante o ano e às vezes é difícil arranjar motivação para continuar a treinar sem pausas. E através do Mister Sérgio de Mira, do Seixo de Mira, ao qual agradeço imenso o convite e a insistência para que eu estivesse com ele durante esta época, eu aceitei o desafio. Infelizmente, como já fui com a lesão da pubalgia, as coisas não correram tão bem no futebol de 11 este ano, porque passei de um piso mole ao qual já estava habituado nos últimos anos, a pisos duros, a relevados novamente, e tive bastantes dificuldades nesse sentido. Não consegui dar o contributo que queria ter dado ao Seixo de Mira este ano, está a jogar na Distrital de Coimbra, não consegui dar o contributo que devia ter dado, peço desculpa também por isso, devido a essa lesão. Mas lá está, levo o futebol de praia como um complemento para que esteja bem no futebol de praia durante o ano. E foi com essa premissa e sempre com essa palavra acordada com o meu treinador e com a direção do clube de Coimbra, para que sempre que houvesse uma competição de futebol de praia, eu fosse a futebol de praia, porque é sempre a minha prioridade nesse sentido, não fazendo desprimor ao futebol de 11, porque a partir do momento em que eu entro no futebol de 11, a minha aplicação, foco e dedicação é total, mas sempre com o futebol de praia como uma prioridade, e eles sabem disso, por isso também estou à vontade para dizer estas palavras. E achas que algum dia iremos ter só os jogadores do futebol praia? O objetivo será esse, o Pois, o objetivo objetivo é será esse, esse. exato. Sim, se virmos que a competição é mais alargada, que temos nós cada vez mais, e a casa do Benfica, através também do Nuno, nós temos conseguido cada vez mais ter competições e torneios ao longo do ano, e eu creio que vai chegar a um ponto que vai ser impossível dar uma palavra para o futebol de 11 e conseguir conciliar as duas coisas. Nós neste momento já conseguimos ter o campeonato português, que já vai de maio a agosto, já conseguimos ter o Mundial de Clubes em Sardenha em setembro, já conseguimos ter em dezembro Múrcia. Tivemos um convite também para disputar uma competição em Marrocos. Acabámos por não conseguir porque foi muito em cima e a logística não foi assim tão fácil, porque foi noutro continente. Mas para o ano será uma realidade. Temos o torneio internacional de Alicante que vamos ter agora, temos a Viseu Cup, ou seja, cada vez mais nós procuramos estar incutidos durante o ano inteiro em torneios, e eu creio que vai chegar a um ponto que vai ser impossível conseguir estar de corpo e alma no futebol de 11 devido a todos os torneios que nós vamos tendo ao longo do ano. Não sei se vai ser a vossa realidade, mas também falta dizer que a Irlanda Cup também faz parte do calendário nacional e europeu do futebol praia, por ser mais uma prova para os clubes começarem mais cedo a temporada, que já não é mais cedo, que já é um hábito a temporada começar também com uma Irlanda Cup, a prova oficial, a nossa Champions League do futebol praia. Diogo, Olhando desculpa agora interromper-te, para a época. é bom sinal, porque eu já me estava a esquecer da competição mais Foi. importante, que é a Eurowinners, mas é bom sinal eu esquecer-me, porque já estão a aparecer muitas competições e começam já a ser tantas que eu me esqueci da Eurowinners. Ainda bem que relembraste, porque é sem dúvida a competição mais importante, na minha opinião, do futebol de praia a nível de clubes. E em Portugal, o mais importante é, olhando agora para a época de 2025, o que é que esperas desta época a nível pessoal e coletivo? A nível pessoal, é estar sem lesões, sem qualquer tipo de problemas que me permitam dar o máximo das minhas capacidades em prol do Viso, do El Viso e da Casa do Benfica de Viseu. Os objetivos são simples, é subir de divisão, têm sido esses, é para esses objetivos que nós temos lutado na Casa do Benfica nos últimos anos, não entrando em loucuras, ou seja, sempre com prata da casa, com o desenvolvimento do jogador jovem, até porque nós somos uma família desde o início e é com esses que nós vamos para a guerra e é com esses que nós vamos mais tarde ou mais cedo atingir o objetivo da subida de divisão e de sermos campeões. E o mesmo para o Campeonato Espanhol, e foi também nessa premissa que eu mudei de clube para exatamente subir de divisão e sermos campeões também em Espanha. Vasco, antes de entrarmos aqui numa reta final do nosso Super na Areia, não podemos fugir à competição do momento, à próxima competição que é o Mundial FIFA. Qual é a tua previsão para a nossa seleção nacional nesta prova mundial?
A previsão é sempre a mesma em qualquer competição que a nossa seleção entre, que é ganhar. Claro que nós temos uma seleção brasileira fortíssima, como já sabemos. Diria que estamos ali no mesmo patamar da seleção brasileira, vai ser o nosso grande competidor. Mas temos também outras seleções que têm vindo a evoluir imenso. Temos sempre o Japão, temos sempre o Senegal, que luta com grande capacidade física, temos o Uruguai, temos imensas seleções muito capazes e muito fortes. Há cada vez mais, felizmente, uma aposta do futebol de praia a uma escala mundial, a um nível mundial. É cada vez mais difícil, é bom sinal, é sinal que as equipas estão equilibradas, já não é como há muitos anos atrás, em que a seleção portuguesa e brasileira davam sempre 10 de diferença, 11, 12, etc. Agora os jogos estão muito mais equilibrados, o que acaba por ser muito mais engraçado de seguir, ver esta competição toda. Mas claramente, respondendo diretamente à tua pergunta, o objetivo é ganhar e sermos campeões mundiais uma vez mais. Claro. E abrindo aqui um parênteses, dizer também que no final deste mês já iremos conhecer todas as equipas apuradas, faltam apenas três, que é da zona asiática, e depois no início do mês iremos ter o sorteio, onde Portugal está no pote 1, cabeça séria, por isso à partida, não é à partida, vai evitar já a seleção brasileira, por isso esperemos que seja um bom início e que termine com o chave de ouro, neste caso, a levantar mais uma vez o Mundial FIFA, levantar o caneco outra vez. Vasco, agora antes da mensagem final, tenho aqui três perguntas para lhe perguntar, estilo surpresa, de resposta rápida, espero eu. Primeira, qual ou quais momentos que já te marcaram no futebol play? Os momentos que mais me marcaram no futebol de praia, sem dúvida, quando estava no torneio de Alicante, com meses da modalidade nas pernas, o convite para ir jogar a Liga Espanhola 2 semanas depois. Claramente esse. Ok. Falaste que és um adepto da modalidade há muitos anos atrás, especialmente pela nossa seleção. Tens algum ídolo ou algum jogador de referência? Tenho vários, respondendo diretamente, Madger, obviamente. Tenho a sorte de partilhar o mesmo apelido, o Saraiva. Tenho essa sorte. Mas Madger, Belchior, Alain e o meu querido Jordan, que é um grande amigo meu, falo com ele muitas vezes, tem sido até uma ajuda em termos de motivação por todos os problemas que eu tive no passado recente por causa da minha lesão, mas diria claramente esses nomes fortíssimos da nossa modalidade. Fortíssimo. O Torres também, desculpa, Exato, perto que também me tem ajudado exatamente. nesse sentido, mas todos esses sim. Nomes fortíssimos e são pessoas que também ajudam muito o futebol para Portugal, por isso um abraço também para eles. Última questão, tens algum sonho ou sonhos que ainda queres concretizar com o futebol praia? Eu acho que todo e qualquer jogador que entra nesta modalidade tem o sonho da seleção. Vamos ser honestos e transparentes. Tivemos o azar, entre aspas, de nascer num país fortíssimo em termos de qualidade no futebol de praia, o que dificulta o sonho de jogar numa seleção nacional. É óbvio que temos que, sem sonhos, não há objetivos, e esse será sempre, acho que, um sonho para qualquer jogador de futebol de praia é chegar à seleção nacional. É difícil, mas é um sonho. É acreditar, porque só quando se acredita é que se consegue, e é isso que tens que fazer. Tu e todos que queiram e que ambicionam chegar lá acima. Deixo-te agora um espaço para a tua mensagem final, para falares à vontade o que quiseres sobre o nosso futebol praia. Diogo, olha, agradecer-te uma vez mais, já o fiz no início, vou fazê-lo também no fim. Continua com o Instagram, continua com o Facebook, continua com o Futebol de Praia Portugal, porque é a base de tudo, é o que nos mostra, é o que nos promove, não só os jogadores a nível individual, como também a modalidade, a nossa seleção. Por isso eu queria deixar-te um grande obrigado por tudo o que tens feito. Espero que nunca desistas deste projeto, porque é sem dúvida o projeto mais importante que nós temos a nível da modalidade. Agradecer-te também pelo convite, por te lembrares de mim para falarmos aqui um bocadinho, e foi um gosto enorme estar à conversa contigo. E é isto, desejar-te tudo de bom, enviar-te um grande abraço a ti e a todo o pessoal da família Futebol de Praia Portugal. Obrigado, Vasco. Obrigado também por ter aceito este convite para estar aqui neste Pé na Areia, quarto episódio da terceira temporada. Pronto, e finalizar, agradecer a quem está desse lado a ver e ouvir, dizer que em breve teremos mais um episódio, também
que está a ser preparado. Neste momento, o meu objetivo passa por ter mais episódios até o início da temporada e depois sim voltaremos aos diretos com o Xavier, a quem já mando um abraço e que eu sei que ele está a ver e ouvir-nos. Por isso, um grande abraço para ti, Xavier, e dizer que em agosto, ou até antes de agosto, não escapas e estarás aqui em direto. Obrigado a todos por estarem nesse lado e estejam atentos ao Futebol Play Portugal.